A legalização do aborto no Brasil. Esse é o tema do Parresia desta semana. Meus queridos irmãos e irmãs, infelizmente, o nosso país está no caminho da legalização do aborto. Pelo menos é isso que pretendem os nossos políticos, é isto que pretende o partido que nos governa, o PT. Você se lembra dos tristes episódios da última eleição? A presidente Dilma Rousseff prometeu, enquanto candidata, que não iria fazer absolutamente nada para que o aborto fosse legalizado nesse país. E então, ela assumiu compromisso com líderes religiosos e falou que ela, embora tenha feito declarações claras e evidentes que era a favor da legalização, ela desmentiu tudo e disse que ela era contra a legalização do aborto no Brasil. Muito bem, conseguiu ser eleita. O problema é o seguinte: algumas horas depois da sua eleição, a senadora Marta Suplicy, do PT, o mesmo partido da presidente da República, declarou, numa entrevista, que ela pensava que tudo o que aconteceu, tudo o que a presidente Dilma fez, tudo o que o candidato José Serra fez, foi uma grande hipocrisia. Gente que não colocava pé na igreja há muito tempo, agora ia à missa, fazia promessas, etc. E ela estava muito revoltada com aquela situação toda. E ela disse assim: é evidente, a presidente assumiu compromissos. Ela nada fará para a legalização do aborto. Mas o Congresso não pode ficar parado. Agora vamos ser sinceros, meus irmãos. De fato, a presidente não precisa fazer nada, porque ela não é legisladora. Quem legisla é o Congresso. E então, na semana passada, no dia 18 de agosto de 2011, 3 senadoras do PT, o partido da presidente da República, receberam em audiência pública, no nosso Congresso, uma frente nacional contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto, em que foi apresentada uma plataforma para a legalização do aborto no Brasil. Se você não entendeu toda essa linguagem hermética, o que quer dizer é o seguinte: um grupo de pessoas apresentou no Congresso Nacional qual é o método, qual é o caminho que eles irão trilhar para legalizar o aborto no Brasil. Veja, eles não estão nem sequer se perguntando se eles legalizarão. O que eles estão se perguntando é qual é o método, qual é o caminho. E o caminho para eles é muito claro. Dentro desta plataforma, que você não adianta procurar em nenhum site do governo, em nenhum site do Congresso, você não vai achar esse documento. Mas nós estamos disponibilizando para você a informação necessária no site padrepauloricardo.org, que você pode acessar e ver, estudar, olhar toda a documentação para ver o que é que realmente está acontecendo. Muito bem, eles estão aí à socapa, fazendo as coisas meio escondidos, meio que disfarçando, porque eles não querem chamar a atenção sobre si. Mas eles já apresentaram o método. Qual é o método apresentado por essa plataforma? Calar a boca dos religiosos. Esse é o método. É um método muito simples. Ou seja, na linguagem deles, dizem assim: impedir que organizações religiosas participem na elaboração e controle social de políticas públicas. E não somente isso. Impedir também que os valores religiosos sejam levados em conta na elaboração das políticas públicas. E não somente isso. Impedir que o ensino religioso seja dado aos nossos filhos na escola, para que os nossos filhos não sejam educados nos valores religiosos. Tudo isso está nesta plataforma para a legalização do aborto no Brasil. Ou seja, em resumo, se você ainda não entendeu, o que eles querem é reduzir o cidadão religioso à menoridade. No nosso país, pelo menos 80% da população é absolutamente contra o aborto. São contra o aborto os católicos, os evangélicos, os espíritas e tantas outras religiões. Só para citar esses 3 grandes grupos do nosso país. São absolutamente contrários à legalização do aborto.
E, no entanto, parece-me que esse grupo crê e professa, e estão sendo, assim, acolhidos pelo partido governante, com essa ideia, crê e professa, que os religiosos devem ser reduzidos à menoridade. A audiência pública que foi concedida a esse grupo foi apadrinhada pelas senadoras Lídice da Mata, da Bahia, Ângela Portela, de Roraima, e Ana Rita, do Espírito Santo. As 3 senadoras são do PT, o partido que mais fez para a legalização do aborto no nosso país em toda a história da nação. Algumas pessoas achavam que eu estava, na eleição passada, fazendo campanha para o senhor José Serra e para o seu partido. Meus senhores, vamos deixar as coisas bem claras. Eu não tenho a mínima admiração por aquele candidato. Não se trata disso. Se trata de, pelo menos, dar um recado eleitoral para um partido que tem afrontado a democracia no nosso país. Ora, numa democracia, o que é que você faz? Você está lá, você recebeu um mandato, quem colocou lá foi o povo que te elegeu e você tem que representar o povo. Mas eles sabem que o povo é contra o aborto. Eles sabem que o brasileiro é contra o aborto, mas eles vão aprovar mesmo assim, porque eles têm compromissos internacionais e compromissos ideológicos com a legalização do aborto. Compromissos ideológicos, porque faz parte da ideologia socialista que o PT representa, fazer com que caia por terra a chamada moral burguesa. Aquilo que nós chamamos de moral judaico-cristã, aquilo que nós cristãos acreditamos, pois bem, eles chamam de moral burguesa. A moral burguesa deve ir para casa. Você tem direito, sim, de ficar rezando o seu tercinho lá em casa escondido, amedrontado por esse patrulhamento ideológico. Mas fique em casa. Você é menor de idade. Você não tem o direito de manifestar a sua opinião porque você cometeu um crime horrível. Você é cristão. Você tem moral cristã. Por isso, você está reduzido à menoridade, porque você é um medieval. Esse é o problema. Esse é o problema dessas pessoas. Eles se acham a nata da humanidade. Eles acham que o povo não sabe o que quer. Eles acham que o povo brasileiro é preconceituoso e ignorante. É isto que a gente ouve de comentários. Por quê? Porque se eles acreditassem realmente no povo, fariam uma consulta ao povo. Vejam, eu não sou a favor de um plebiscito a respeito do aborto. Creio que se fosse feito um plebiscito hoje, eles levariam uma lavada. Eles perderiam de forma clamorosa, porque o povo brasileiro é maciçamente contra o aborto. Mas eu não sou a favor de um plebiscito, porque não se faz plebiscito a respeito de coisas imorais. Não seria justo fazer um plebiscito para ver se nós vamos ou não matar a presidente da República. Compreende isto? Eu não posso ir a público e perguntar ao povo, vocês são a favor ou não da morte da presidente da República? Porque isso seria imoral, fazer esse plebiscito. Por isso, é imoral fazer um plebiscito a respeito da liberação do aborto ou não. No entanto, o fato é o seguinte, eles não fazem plebiscito porque sabem que irão perder. E não declaram suas intenções na época das eleições, porque sabem que muitas pessoas já deixaram de ser eleitas. Por quê? Porque colocaram o seu nome num pedido de legalização do aborto. O povo brasileiro, quando é informado, vota muito bem. Quando é informado das verdadeiras intenções das pessoas, vota muito bem. Agora, cabe a nós impedir que esta plataforma se torne realidade. Eles já disseram a que vêm. Eles vêm para nos silenciar. Eles vêm para impedir que organizações religiosas participem na elaboração do futuro desse país. Isso quer dizer que a minoria de ateus, indiferentes religiosos,
secularistas são aqueles que realmente são cidadãos. Nós que temos convicções religiosas devemos ser reduzidos à menoridade. Meus irmãos, cabe a nós impedir que isso se torne verdade. Cabe a nós propagar essa notícia pela internet. Cabe a nós fazer algo para que não se torne realidade esta triste profecia chamada Plataforma para a Legalização do Aborto no Brasil. Mas se nós permanecermos calados, se os líderes religiosos do nosso país permanecerem calados, isto se tornará verdade. E nós iremos um dia responder diante de Deus pelo nosso silêncio. Iremos responder diante de Deus, porque tememos ao homem mais do que a Deus. A quem é que nós queremos agradar? Queremos aplausos? É evidente que, através dessa denúncia que eu estou fazendo, que este vídeo será boicotado. É evidente que pessoas irão fazer de tudo para tirá-lo do YouTube, para colocar comentários sarcásticos e intolerantes no meu site. É evidente que as pessoas irão fazer de tudo para barrar que esta notícia chegue até o povo brasileiro. E, no entanto, está acontecendo diante dos nossos olhos. Até quando ficaremos calados? Até quando, vergonhosamente, a Igreja Católica deste país vai repetir aquilo que aconteceu nas eleições passadas? Ah, não, nós não podemos nos colocar em coisas políticas. A Igreja não deve interferir na política. Mas desde quando a vida de crianças inocentes é simplesmente política? Onde é que está aquela igreja militante, não é? Gloriosa, que sabia ter voz profética, que fazia abaixo-assinados contra a ALCA, abaixo-assinado contra privatizações, que rasgava as vestes diante de tantas atrocidades feitas pelo governo? Onde é que está a profecia da Igreja Católica do Brasil? A Igreja Católica do Brasil só é profética quando a causa é de esquerda. Quando a causa é de fidelidade ao Papa, à palavra de Deus, à tradição católica, à doutrina e à moral cristã tradicional, então nós devemos fazer com que reine a desconversa. É aqui que está a coisa. É aqui que está a vergonhosa realidade da Igreja Católica neste país. A nossa liderança fica calada, enquanto crianças inocentes sofrem a ameaça de morte. Pois bem, meus irmãos, não vamos nos calar, não podemos nos calar. Não podemos agora simplesmente ficar de braços cruzados enquanto eles colocaram o nosso país num declive. Nós temos que compreender que enquanto os bons ficarem calados e tímidos, os maus reinarão. Nós precisamos corajosamente colocar a nossa posição. Bispos, padres, ministros da comunhão, pregadores, leigos, nós devemos tomar uma posição. Nós devemos mostrar que nós somos cidadãos brasileiros e não gostamos do que esses senhores e essas senhoras estão fazendo. Nós precisamos colocar uma barreira nesta ditadura velada, nesta ditadura de veludo que está amordaçando o nosso país e fazendo com que uma nação tão religiosa seja reduzida ao governo de uns poucos secularistas.